Terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do Doces Pensamentos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de poder agradecer a Ele por tudo que passei e por tudo que passarei. Obrigado, Pai, pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde e pelo privilégio de poder transmitir doces pensamentos. O doce pensamento de hoje pertence a Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli, do livro Egos em Conflito. Quero agradecer aos amigos espirituais e a Jesus pelo acompanhamento e pelo apoio incondicional dos amigos espirituais e dos amigos que foram artistas no plano desta terra, que colaboram diretamente nesse nosso trabalho. Estamos no capítulo 19, no Pedro e Paulo. Assim que deixei o jovem casal internado na UPA, sob os cuidados do Dr. Freud, tomei a direção do lar espírita Pedro e Paulo, a cujo recinto o médium, atravessando a cidade de madrugada, já deveria estar chegando para a nossa atividade daquela manhã. Como sempre faço, adiantei-me a ele chegando à referida instituição e verificando se porventura não havia algum impedimento para que dessemos sequência ao trabalho mediúnico em andamento. A chuva abençoada que praticamente caíra toda a noite estava amainando e pude perceber que, embora a intensa movimentação de nuvens carregadas, algumas estrelas já se tornavam visíveis no firmamento. Tudo estava tranquilo. Os nossos irmãos idosos ressonavam, e logo ao adentrar o pequeno, mas aprazível pátio, eu cumprimentei 2 vigilantes espirituais que estavam se rendendo ao seu turno. Como vai, Cristofanelli? Perguntei ao amigo que estava cedendo lugar a outro mais jovem, de nome Armando, que cumpriria o turno da manhã e tarde. Com sua chegada melhorou, doutor, respondeu-me, erguendo-se do sofá, posicionado debaixo da pequena varanda. Graças a Deus, a noite foi de paz. Não tivemos qualquer incidente, não. Desencarnou alguém? Perguntei. Não, doutor. A turma está resistindo bravamente. Alguns de nossos irmãos e irmãs aqui residentes estão por um fiozinho há anos, mas ninguém se anima a deixar a carcaça. Você magnetizou a sopa e o mingau que eles estão tomando? Sim, magnetizei. Ótimo, exclamei. 1 minuto a mais no corpo carnal, não importa em que condição, é sempre muito valioso para o espírito, porque talvez hoje, para muita gente,
seja o dia mais importante de sua atual existência na Terra. É verdade, doutor, concordou o vigilante. Essa turma aqui está amadurecendo muito. Tem um que ainda diz muitos palavrões, mostrando revolta no espírito. Mas o contato diário com o pessoal que aqui reside, trabalha e visita, como não poderia deixar de ser, tem exercido benéfica influência sobre ele. Ah, o Olívio, não é? Sim, ele quase não sai do corpo, doutor. Parece-me que tem um medo danado de se encontrar com alguém desse outro lado. Bobo, ele não é? Não, comentei. De fato, tem um dos 2 ou 3 por aí que se o pegam, que terá feito ele ainda pelo tamanho de sua revolta naquela cadeira de rodas? Sei não. O homem não fala e, quando fala, só mostra grande revolta. Vamos lutar para que ele fique no corpo o mais que puder. O coração dele precisa resistir para ele desencarnar agora, embora as suas precárias condições físicas, não seria interessante. Precisamos que pelo menos ele escute mais algumas orações. Se não as formula, que pelo menos as escute por alguém. O senhor sabe que dias atrás ele balbuciou o Pai Nosso? Ah, você está vendo, Nelly? Chamei o amigo pelo diminuto do nome. A vida na Terra, por mais difícil, é sempre uma bênção para qualquer. Eu, por exemplo, passei em meu último mês de existência no corpo enfisematoso, maus bocados, feito a um peixe que fora d'água procurasse respirar. Você já viu um bagre quando põe a cabeça para fora da lagoa, abrindo a boca e guelras em busca de oxigênio puro? Era eu, mas justamente aquele derradeiro mês, para que eu mesmo me convencesse de que estava desencarnando, evitando assim maior lero-lero, desse outro lado, foi-me de grande significado. Cheguei a um ponto que eu mesmo, fazendo força, rompi os elos que me prendiam ao corpo cianótico, pois afinal, o que eu queria mesmo era me levantar daquela cama e continuar trabalhando. Não havia o menor sentido que um marmanjo como eu continuasse a correr risco de me acostumar a ficar deitado. Ah, o senhor, eu sei, está querendo me confortar. Todo mundo aqui sabe que o senhor aparece e desaparece quando quer. Se não fosse homem de Deus, como a gente sabe que é, a gente até diria que o senhor tem parte com coisa ruim, disse a sorrir. Eu não tenho parte nem no prato do mingau que essa turma está comendo aí, respondi. Garanto que não guardaram nada para mim. Antigamente, ainda ao se beber ou comer alguma coisa, jogava-se um pouco para o santo, mas hoje nem para o santo e nem para o pecador. Sei que o senhor está subindo lá para cima, disse referindo-se à escada que eu deveria transpor para chegar ao escritório, a fim de esperar pela presença do medianeiro. Mas permita-me uma última pergunta. Pois não, redargui. Avie-se que o reloginho está chegando. O dia em que ele se atrasar das 2 foi sequestrado ou desencarnou. Hoje eu nem saberia mais dizer se sou eu quem o traz ou se é ele quem me traz. Doutor,
para que manter essa turma tão prejudicada assim no corpo? A nossa Teresa está com mais de 100 anos de idade, de tão recurvada, está dormindo sentada, quase não come, não bebe água e ainda tem o hábito de mascar fumo. Nelly, eu vou lhe dizer algo. Todo aprendizado escolar, desde as classes mais singelas de uma escola da zona rural até a sala das mais altas universidades do mundo, é imprescindível. Mas, por exemplo, o que se aprende no jardim da infância não se aprende em universidade alguma, e vice-versa. O espírito, onde quer que esteja no corpo ou fora do corpo carnal, é exortado a aprender sempre. Porém, na sala de aulas, chamada Terra, é que, por assim dizer, nós nos alfabetizamos, entendeu? A Terra, em nosso processo de aculturamento espiritual, é insubstituível. Salas de aula, o mundo espiritual é outra sala, rumo à universidade na qual um dia estaremos matriculados. Reencarnar, então, na Terra ou em similar sala de aula, com professores e colegas similares, aqueles que ela nos fornece, é indispensável. Arrematei, despedindo-me do amigo. Preciso subir, disse, notando que o portão eletrônico havia sido acionado e que o médium estava chegando para rápido de jejum. Um prato de sopa de fubá, se estivesse melhor, da gastrite, do refluxo e da labirintite, da enxaqueca, uma pequena xícara de café quente. Até mais, Nelly. Despedi-me do vigilante cuja família eu conhecia fazia tempo. Não se esqueça de que hoje você tem aula. Você precisa estudar e muito. Aproveita agora a oportunidade que não teve na Terra. Assim dizendo, constatando que o médium havia acionado o portão, fechando e que por ele ninguém entrara sorrateiramente, transpus num salto os degraus da escada que me levaria ao nosso local de trabalho. Rapidamente eu me pusera a pensar nas alegações de Nelly a respeito das condições físicas de alguns internos da instituição que prosseguem se sustentando no corpo, contrariando inclusive as expectativas médicas. De fato, em condições normais, já era para que muitos tivessem efetuado o seu desenlace. Mas a sopa de fubá da madrugada era prodigiosa, nutrindo para além do esperado os corpos em extremo desgaste de nossos irmãos e irmãs. Curioso o questionamento do vigilante, refleti. No entanto, realmente ninguém pensa no quanto é importante para o espírito a sua permanência no corpo carnal, por mais um minuto, ainda que seja em condições completamente adversas. É num átimo, recordei-me da pergunta que Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando trata da lei da destruição, endereça aos espíritos no item 729, aspas. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza os cerca de meio de preservação e conservação,
Resposta: a fim de que a destruição não chegue antes do tempo necessário, toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Fecha aspas. Ora, se viver por mais tempo no corpo é importante para a evolução do princípio inteligente, por que não ou haveria de ser para o próprio espírito em sua necessidade de integração com o Criador? Sem dúvida, viver num plano ou noutro tanto faz. Porém, se o espírito não tem oportunidade de, por algum tempo, fixar-se no meio em que vive, colhendo as experiências que ele tem a lhe oferecer, o aprendizado não se completa praticamente. Praticamente se inviabiliza por tal motivo que o Criador, para a renovação dos seres, fez da lei da destruição uma necessidade, com a lei de conservação. Ele contrabalança a ação da primeira para que ela, em vez de concorrer para o cumprimento de seus desígnios, a ele se oponha. Lembrei-me então do primeiro quarteto de um soneto do inspirado poeta Euríclides Formiga, escrito através do médium, intitulado Espírito e Semente. O corpo para o espírito é a terra, em que ele em semente é cultivado, e nessa escura cova em que se encerra, um dia há de ser fruto sazonado. Com esse soneto, estamos encerrando o capítulo 19 e deixaremos o capítulo 20 para uma próxima oportunidade. Isto, se Deus assim o permitir. Quero agradecer especialmente a você, amado amigo, que com sua paciência, sua visualização e seus comentários colaboram em demasia conosco. Muito obrigado. Que Deus o mantenha na sua paz. Muito obrigado, amados amigos, e até uma próxima oportunidade.